mais recebe aqui no estúdio o Padre Marcelo Conceição, pároco da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do Conjunto Orlando Dantas, aqui na nossa capital. E ele vem aqui no nosso programa conversar com a gente sobre essa data tão especial que é o Natal. Falar da representatividade dessa data, um momento de reflexão em que os corações se unem e as famílias se reúnem. É um momento de celebrar o nascimento de Jesus Cristo, a figura central da fé católica e de toda a tradição cristã. Então, seja bem-vindo, Padre. Muito obrigado por aceitar o nosso convite de vir aqui no nosso programa de hoje falar sobre o Natal, essa data tão bonita, né? Boa tarde. Boa tarde, Foca. Boa tarde aos nossos queridos telespectadores da Atalaia Mais. Fico muito feliz e aproveito já a oportunidade para lhe desejar Feliz Natal. Feliz Natal a você também que está em casa. Certamente esta vivência do Natal nos traz uma alegria que deve ser no nosso coração uma referência. O Salvador está entre nós. Exatamente, é esse o ponto que a gente precisa iniciar a nossa entrevista, Padre, porque o Salvador realmente está entre todos nós, principalmente a partir de hoje, porque hoje traz essa simbologia católica, mas ela traz também uma reflexão muito forte, né, de Jesus, ele nascer mesmo e ficar dos nossos corações, não só nesse período, ele nasce, né, no ponto de vista simbólico, e ele precisa nascer, né, no nosso coração e permanecer ao longo da nossa vida, né? Isso mesmo, olha, Foca e queridos telespectadores, é bom que eu frise para vocês que o Cristo já nasceu na Gruta de Belém, mas em todos os natais nós refletimos que é preciso agora nascer em nós também, nascer no coração de cada um de nós, para que os 365 dias, melhor dizendo, do ano civil, que também vai nascer daqui a poucos dias, possa ser para nós a grande oportunidade de trazer o olhar de Jesus, o jeito de Jesus e a presença de Jesus em todos os atos em que nós deliberamos, principalmente na relação com os outros. Não adianta ser bonzinho agora, nesse período. Tem que ser realmente ser próximo do outro, ter amor ao próximo durante todo o ano. Então tem muita gente que prega a bondade, a caridade, a solidariedade nesse período. Depois, Padre, acaba, de certa forma, esquecendo esses princípios básicos do cristianismo, né? Isso, o Verbo encarnado, dizem os padres da Igreja, os padres do Oriente, que o Verbo que se encarnou foi a oportunidade que nós tivemos também de nos divinizar. Desse modo, nós trazemos as marcas do eterno em nós, as marcas de Deus em nós. E quem traz as marcas de Deus não pode, de hipótese alguma, se comportar de forma diferenciada daquilo que Jesus nos apresentou. O Padre Zezinho, grande catequista do Brasil, tem uma canção que todos nós que crescemos em um lar católico, certamente escutamos. A música diz assim: um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou-me no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? E o padre canta dizendo: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, e no final do dia eu dormiria muito mais feliz. O Natal precisa ser isso, a grande oportunidade de trazer o jeito de Jesus para nós, a grande oportunidade de deixar Jesus nascer todos os dias no coração, para que na vivência com Jesus sejamos muito mais capazes de nos solidarizar, respeitar, acolher o outro. Uma pergunta e uma dúvida de todos a respeito do nascimento, a data, 25 de dezembro. Estamos na véspera, né, da data do nascimento de Jesus. No ponto de vista dos dogmas da Igreja e no calendário cristão, por que essa data, Padre? Porque, por exemplo, a morte de Jesus, ela acontece sempre depois, a contagem começa ali depois do Carnaval, né? A quarta-feira de cinzas é a primeira quarta-feira pós-Carnaval e se conta 40 dias até a sua morte. Por que a data do 25 de dezembro ela é fixada e não a data da morte? Então, o calendário nosso é um calendário chamado ambrosiano. Como tal, a Igreja ela trabalhou
dentro daquele processo de evangelização, diríamos até de enculturação. E essa é a perspectiva da igreja até hoje. Ela cristianiza aquilo que porventura se enviesa para outras perspectivas. Celebrar o Natal em 25 de dezembro é a oportunidade que a igreja teve de dizer assim: se outrora os povos pagãos, para nós, eles cultuavam a festa do Deus Sol no 25 de dezembro, nós agora temos a grande oportunidade de festejar o nascimento do Sol de Justiça, da luz sem ocaso, que é Cristo. Cristo que ilumina a nossa vida. E só quem de fato se permite iluminar por Cristo sabe o que é que eu estou dizendo. Porque quando Cristo chega, a vida se ilumina e a vida toma uma nova direção. Então a igreja quis então cristianizar esta data, celebrando 25 de dezembro, outrora a festa do Deus Sol, agora a festa do Sol de Justiça, do Sol da verdade, da luz que não tem limites e nem fim, que é Jesus. Jesus nasceu em um estábulo, né? Em uma manjedoura ali. O que significa, né, para o cristão? Então, o profeta Miqueias, no capítulo 5, ele de versículos de 1 a 6, lá no profeta Miqueias, ele faz uma menção a Belém. Belém, ele diz que Belém é uma das cidades mais desprezíveis de sua região, é uma das menores cidades, ninguém tinha o olhar para Belém. Porém, Belém significa casa do pão. E Belém se torna Betel, casa de Deus. Desse modo, nós fazemos a seguinte menção a Belém. Belém é a casa do Deus que se fez pão, que alimenta a cada um de nós hoje no banquete eucarístico. De modo que Belém é a cidade que quis Deus ali nascer para nos apresentar uma verdade. É no meio dos excluídos, dos mais pobres, daqueles que estão tomados pelas injustiças, que esse Deus de justiça resolve estar, para que eu e você descobramos a necessidade de também estarmos juntos a esses, sabe? No mundo de tanta exclusão, de tanto desrespeito, de tantas realidades que nos fazem às vezes pensar até em cansar das realidades da vida, que Jesus nascer pobre, pobre na gruta de Belém, pobre naquela manjedoura simples, porque não encontrou lugar. Seus pais até procuraram hospedaria, mas não encontraram. E é claro, por não encontrar hospedaria, o menino nasceu naquele ambiente pobre, naquele ambiente muito simples, para nos dizer da grande oportunidade que temos todos os dias de, com o Natal de Jesus, não permitir que ninguém viva na injustiça, no desprezo e na exclusão. Traz também uma lição de simplicidade. São nas coisas simples da vida que a gente consegue realmente um propósito, consegue ser feliz. Sim, olha, Foca e querido telespectador, esta festa natalina, para nós, ela é muito importante e bonita. Porém, o consumismo, ele foi se agregando aos espaços desta festa, de modo que as pessoas elas perderam, parece que o foco. E às vezes nós nos encantamos demais com as luzes, com as árvores, com o Papai Noel e esquecemos que o centro é o Cristo. E o centro é o Cristo que nos faz então todos os dias intuirmos uma certeza. Se aqui estamos, não podemos nos apegar a nada daqui, porque somos estrangeiros aqui, tudo é passageiro e tudo vai passar. Você pode garantir aqui títulos acadêmicos, poder, bens materiais, mas não esqueça, tudo vai passar. Um dia, tudo vai passar. Então, nutrir a humildade, nutrir a serenidade e o desapego são realidades cruciais que nos tornam, nesta vida aqui, pessoas melhores e pessoas saradas, sabe, Foca? A grande dificuldade hoje do ser humano é entender uma vida desprovida dos seus apegos. E tem muita gente adoecida porque não consegue lidar com o desapego ou com a possível perca de algo. E aí vem a ansiedade. E quantos hoje não vão celebrar, diria que, o Natal do nada? O Natal de uma reunião, às vezes, que do meio para o fim vai acontecer até um desentendimento entre alguém que esteja naquele ambiente.
Sabe por quê? Porque se preocupou com tudo, menos, de fato, com aquela realidade necessária e crucial, Jesus Cristo no nosso meio. Porque quando Jesus está, só Deus basta, só Deus basta. O resto vem em acréscimo. Eu acho que o ponto, padre, e a fé católica acredita nisso, né? O ponto é você não se apegar a bens materiais. Claro que o bem material é importante, porque traz conforto, né, para a nossa vida, mas a busca tem que ser pelo bem-estar espiritual, pelo bem-estar em convívio com os outros, amar o próximo, se colocar no lugar do outro. Eu acho que essa é a vivência, né, mais preciosa e o ensinamento mais precioso que Jesus nos passa, né? Foca, quer ter felicidade, tenha uma vida mantida com os olhos fixos no alto. Porque uma vida mantida com os olhos fixos no alto, ela é capaz de me dizer aqui, olha, aqui eu posso ter tudo, ganhar tudo. E é bom quando nós temos um trabalho que nos dá reconhecimento, nos reconhece salarialmente falando, quando temos uma casa boa, quando temos espaços materiais que dão para nós a oportunidade da comodidade, de acolher os outros. Mas como é bom quando a gente olha para tudo e entende, tudo é dom de Deus, mas nada é meu, porque o meu olhar é o céu. Trabalhar para a eternidade, trabalhar para todos os dias entender que tudo passa, só Deus permanece. A data 25 de dezembro traz um peso muito forte, comercialmente falando, né? Esse período natalino, eu acho que é o período que a turma mais vende, né? Principalmente o comércio de Aracaju. Isso é positivo, por um lado, que aquece a nossa economia, a gente fala aqui de economia, de política muito, mas também, do ponto de vista religioso, se perde muito o significado mesmo do Natal, que é o nascimento de Jesus, com a figura do Papai Noel, com a figura justamente dessa iluminação natalina, com os presentes. Qual a visão do senhor diante disso? Então, foca aí, meu caro telespectador, que você até compre, que você até apresenteie o padre, que você até apresenteie a foca. É o apresentador aqui. Isso não há um problema nisso. Sim. Agora, que você não centralize essa festa no presente, nas compras. Acho que a agitação em torno da busca dos presentes, da busca de um banquete maravilhoso, nos tira a possibilidade de enxergar a essência do momento, que é Cristo. Que você faça tudo, mas não esqueça de Cristo. Que você faça tudo isso, presenteie, compre presente, receba presente. Coma bem. Se confraternize com os amigos, com a família, né? Mas não esqueça Cristo. Não esqueça que Jesus é o centro. E aí, claro, um convite. Hoje você pode ir à missa. A missa, celebrar a missa da véspera. Amanhã, a missa do dia santo de Natal. Viver a experiência em torno daquele que é o celebrado, daquele que nós celebramos, o mistério da encarnação do Verbo. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Hoje nós celebramos esta verdade com veemência e com alegria. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós, sabe? O profeta Isaías, lá no capítulo 7, 700 anos antes da encarnação, fala de Maria e diz que o nome do menino que ela vai dar à luz, que ela vai gerar, esta mulher de Nazaré que vai gerar um filho, chama-se Emanuel, o Deus conosco. E quantas vezes você que está em casa aí, você não pensa assim, meu Deus, todos me abandonaram, parecia que até Deus me abandonou. O Natal é a grande oportunidade para que eu lhe diga, Deus está no meio de nós, Ele está aqui no meio de nós. Se as portas se fecharam, se o mundo parece não lhe acolher, Cristo caminha com você, caminha comigo, caminha com você. Ele está no nosso meio. Padre, existe justamente o nome, Jesus Cristo, mas existe, como o senhor falou, Emanuel, que significa Deus conosco. Por que essa mudança de nome? Até mesmo para tirar as dúvidas aqui de muita gente, é dogma da Igreja Católica, interpretação, o que é isso? Olha, o principal nome dado a Jesus é Yeshua. A tradução se dá por Jesus. Yeshua. Yeshua é o principal nome na língua
de Jesus. Se fala muito em Javé também, né? Essa expressão é atribuída a Deus Pai, certo. e não Javé. a Jesus. Certo. Sim, embora nós não mais utilizamos para um diálogo com a comunidade judaica, então não utilizamos essa expressão. Porém, Yeshua é o nome que mais se aproxima a Jesus Cristo e significa Deus Salvador, o Deus ungido, o Deus que está, o Deus que salva, o Deus que salvou a humanidade. E por que surgiu o nome Jesus Cristo e o nome Emanuel também? Então, esta é uma expressão denominação do profeta, né? Certo. Para designar não a Jesus Cristo em si, o seu nome, mas para dizer desse Deus que está no meio, no nosso meio, que caminha conosco, que está na nossa realidade, que está ao nosso lado, que vai à nossa frente, caminhando, que vai labutando conosco. O profeta, e os profetas eles são categóricos, porque veja, Isaías chama de Emanuel, Miqueias o chama de Shalom, o Deus da paz. Entendi. Então cada profeta ali do Antigo Testamento utilizava nomes dados a esse Salvador. O Salvador. Entendi. Porém, o nome apropriado que ele recebeu dos seus pais é Yeshua. Yeshua, que aí uma tradução no português, é isso? Sim. No português? Por Jesus. Jesus. Sim. Jesus Cristo. Agora, padre, eu tenho várias outras dúvidas e, evidentemente, vamos refletir mais sobre essa data daqui a pouco, mas me permita que eu vou falar também de um assunto muito importante, que é a linha de sucos 100% da Maratá. Você já conhece a linha de sucos 100% da Maratá? É 100% fruta sem adição de açúcar, é isso mesmo. Então, você que gosta de produtos sem conservantes, conheça a linha de sucos 100% da Maratá, nos sabores de uva, uva com maçã e laranja. Então, pensou em produtos de qualidade, pensou em Maratá. Padre, uma das dúvidas das pessoas que são principalmente católicas, né, é justamente essa questão dos dogmas. Então, eu vou trazer já uma provocação. Jesus, ele foi a figura que subiu ao céu, né? É uma figura humana, física, que foi assunto ao céu. Maria também foi assunta ao céu na sua avaliação e pelo que diz o dogma da igreja? Veja bem, Jesus, nós aprendemos da igreja que ele é gerado e não criado, ele é Deus. Certo. É o verbo encarnado que assumiu a nossa humanidade para nos trazer a salvação. Jesus, ele morre e ressuscita. E Jesus... acontece com Jesus o que chamamos de ascensão. Jesus sobe aos céus, vai para de junto de Deus Pai e cumpre aquela promessa. Eu vou para o Pai e vou lhes preparar uma morada. Porque na casa ele do meu Pai um corpo santo. Existe uma morada. Isso. Já Nossa Senhora, nós cremos e a igreja nos ensina que ela foi assunta. Ou seja, a assunção de Nossa Senhora, ela foi levada. Ela passou pelo processo que a gente chama de dormício e ela foi levada aos céus pelos anjos. Ela foi levada, ela não subiu, ela foi levada. Nós cremos nesta realidade porque ela designa, inclusive, nos fazer pensar na ressurreição. Todos nós vamos passar pela ressurreição. A carta aos Hebreus diz que Cristo ressuscitou como primícia dos que morreram. Então, Cristo conquistou para nós a eternidade, a vida eterna. Nossa Senhora, ela é eleita pelo Pai para uma missão, diz sim ao projeto e ela é levada aos céus de corpo e alma. Contempla a glória dos salvos. Entendi. Então, assunto ao céu, só Maria. Jesus já era um corpo santificado e ele mesmo... com o seu próprio poder, digamos assim. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Então, não precisou que ninguém o levasse para o céu. Agora, o padre, falar do nascimento de Jesus, falar do dia 25 de dezembro, sem falar de Maria, é realmente ir para a praia e não ver o sol. Qual a importância, qual o significado dessa mulher no nascimento? O que essa mulher tinha de diferente que foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus? Então, Foca, o profeta Isaías, como eu citei outrora,
no capítulo 7, no versículo 14, ele fala que de Nazaré surgirá uma virgem, da qual dará à luz um menino que se chamará o Emanuel, o Deus conosco. Maria certamente é pensada por Deus, e é por isso que ela é concebida sem pecado, ela é pensada por Deus para dar a luz ao Salvador. Maria, ela era livre para dizer sim ou não. Quando o anjo lhe aparece e lhe diz: encontrastes graças diante de Deus, eis que dará a luz ao menino. Maria ali poderia dizer sim ou não. E ela diz sim, eis-me aqui, eis aqui a serva do Senhor. Então, grande é a virtude de Maria, e ela nos ensina, diante do chamado de Deus, a acolhermos a chamada e dizermos também sim a esta proposta. Diariamente, dizermos sim a esta proposta. Então, por isso, a figura de Nossa Senhora para nós ela é tão importante, porque ela é aquela que, escolhida pelo Pai, diz sim ao projeto, acolhe os desígnios de Deus e nos ensina no silêncio, nos ensina na doação da vida pela causa do reino, a também nós doarmos a nossa vida. E é claro, olhando as figuras do presépio, Jesus, Maria e José, vou citar de novo o Padre Zezinho, porque ele dizia assim: tudo podia ser bem melhor se o Natal não fosse um dia, se as mães fossem Maria, se os pais fossem José e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Perfeito, é o catequista do Brasil, é? Isso. Padre Zezinho. O senhor usa esse apelido para ele. Essa expressão. É. O padre, eu acho que as duas celebrações, na minha avaliação, da Igreja Católica, que eu particularmente mais gosto de participar, que eu acho muito bonita, é a Vigília da Páscoa, ali no sábado de Aleluia. Eu acho que é um negócio assim lindo demais, né? E a celebração da Missa do Galo, né, que é a celebração do dia 24, hoje, daqui a pouco, à noite e tal, da madrugada do sábado, aliás, de hoje para amanhã, né? Por que Missa do Galo? Por que esse nome? Então, Foca, você até citou bem, para nós, a festa da Páscoa é o centro de toda a nossa fé. São Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 16, se a nossa fé não fosse na ressurreição, seria vã e seria mentirosa. A festa mais importante para nós é a Páscoa, de fato. E é claro, o Natal, ela marca para nós essa grande oportunidade de entendermos que Deus está entre nós. Agora, a missa chamada Missa do Galo era para fazer menção, de fato, aquele canto do galo, que lá quando o Pedro nega Jesus, o galo canta. Então, há uma menção sobre isso, há uma menção também para nos falar de uma missa de véspera mesmo, uma missa mais tarde. Hoje, esta missa, em muitas realidades, ela foi trazida para mais cedo, devido ao clima de violência nas cidades, sim, as oportunidades que as pessoas não têm mais de sair mais tarde de seus lares para uma celebração como essa. E vamos falar de José, a figura do pai. Qual a participação de José? Maria foi escolhida por ser uma mulher virgem, uma jovem ali de Nazaré, e que tinha um relacionamento muito recente, né, com José. Qual a participação dele nesse nascimento de Jesus e na criação do Filho de Deus? Então, eu gosto muito da expressão do nome José. José significa Deus acrescenta. Certamente Deus quis acrescentar na vida de Maria e de Jesus um pai. E é claro, este pai adotivo que se torna para nós uma referência. Por quê? Não se fala muito de José na Bíblia. Porém, José, das poucas vezes em que é citado, ele é um homem de silêncio, é um homem que acredita nos sonhos de Deus, pois é através de um sonho que ele entende que não poderia mais voltar pelo mesmo caminho e tomar um caminho diferente e acolher, de fato, o menino e a mãe, porque era fruto de uma promessa, da promessa de Deus. Do ponto de vista cultural e social, naquela época, uma jovem que não era casada, né, com José, ficou grávida. Teoricamente, as pessoas iriam pensar que o filho era fruto da relação dela com ele,
e que ele na verdade, tinha que assumir essa criança, né? Então, esse conflito social existiu naquela época, padre? Com certeza, na cabeça de José, né? Também na cabeça de Nossa Senhora. Imagine só, numa época como aquela, uma jovem aparecer não desposada, grávida. Imagine só a cabeça de José, sabendo que não tinha mantido nenhum contato com Maria, ela aparecer grávida. Então, José, ele nos ensina a fé. A fé nesse Deus que fala com ele através dos sonhos e através dos anjos, fala com ele, ele obedece a esse Deus e assume esta família, assume a educação de Jesus. Certamente Jesus tem muito como criança, como jovem de José, porque foi com José que ele assimilou as realidades daqui e, de fato, José então tem essa grande e crucial importância para nós, no silêncio, na doação da vida e na obediência a Deus. Imagine essa realidade hoje, uma jovem virgem que não teve o casamento ainda, não foi realizado o casamento e aparecer grávida. Já é uma realidade um tanto quanto estranha, as pessoas iriam estranhar logo de imediato. Imagine isso há 2025 anos atrás. É uma realidade muito difícil, né, para aquele momento histórico. Sim. E José, então, nos ensina isso. Acho que a obediência, o seu silêncio é perseverante. E proteger também Maria, proteger Maria também daquela ira social, sim, porque com certeza ela iria atrair para si uma ira social, né? Então ele foi uma figura de proteção também, né, padre? É o que o nome dele já disse. Deus acrescentou na família de Nazaré. 25 de dezembro é uma data que nos remete à família, a presentes, à comunhão. O que é que Jesus nos traz de ensinamento diante dessa palavrinha tão significativa que é comunhão? Você está próximo dos outros, mas em uma sintonia de irmandade, uma sintonia de fraternidade, de querer ajudar o outro, de querer presentear o outro, né? Comunhão não é só estar presente, é realmente ser parceiro do outro, é amar, colocar em prática o amor ao próximo, não é isso, padre? Isso mesmo. Olha, a encarnação do Verbo, a festa natalina, ela traz para nós essa grande oportunidade de entendermos que o céu se faz presente no meio de nós. E quando nós estamos nessa vivência do céu, não cabe de hipótese alguma a violência, não cabe de hipótese alguma a segregação, a exclusão, o desrespeito. Porque Jesus nos ensina e resume a lei em amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, se você celebra o Natal e entende as virtudes do Natal como necessárias para a sua vida, não pode celebrar o Natal de outra maneira senão celebrar com a certeza desse Jesus em nós, que é capaz de nos fazer altruístas, sairmos de nós mesmos, mas não somente nessa festividade, em todos os dias do ano, desse e do próximo que vai nascer, sermos mais presenças do Cristo vivo, do Cristo nascido na Grota de Belém e que precisa nascer em mim e em você também. Vamos puxar a orelha de muita gente aí que se diz cristão, que acha que realmente tem fé, mas tem que colocar na prática, né, padre? Qual é a concretização da fé? É na caridade? É no amor ao próximo? É na solidariedade? Com certeza. Veja, uma fé sem obras, já dizia São Tiago, é uma fé morta. Há quem, às vezes, viva nessa grande dificuldade de compreender, sabe, Foca? Olha, fé e obras caminham juntos, né? Eu nem posso ser um homem de muitas obras sem rezar, mas eu também não posso ser um homem de muita oração sem sair de mim mesmo, porque senão eu tratarei o outro de forma invisível, tratarei as realidades da vida de forma muito invisível, e essa fé não vai nem me moderar e nem moderar a vida do outro.
sabe? Numa época, eu sempre digo isso para as pessoas, numa época onde temos algumas dificuldades de leitura, existe uma Bíblia que as pessoas até vão ler mais do que o livro, que é a sua e a minha vida. A minha vida precisa falar de Jesus. A minha vida precisa falar do Cristo, precisa falar dos ensinamentos. O Evangelho, ele é transformador, sabe? Há um grande perigo hoje de sentimentalismo evangélico, de modo que eu sentimentalizo o Evangelho e eu vou para a missa, eu vou para as reuniões de oração, eu ouço as músicas, eu louvo, canto, mas depois que saio dali, chorei, louvei, cantei, a primeira pessoa que eu encontro, eu já não trato como deveria tratar. O primeiro desafio que eu tenho para ser melhor, eu faço como quem talvez nunca escutou a palavra. E aí, veja, não casa. Não, isso não há uma dissociação. A minha vida, ela precisa falar do Evangelho. O Evangelho forja o meu caráter todos os dias. Então, essas atitudes no convívio com as outras pessoas, ela tem que realmente estar forjada através da palavra, mas também as atitudes de caridade, né, padre? Sim. Você praticar a caridade, você ajudar o próximo que está precisando. O espírito do Natal traz muito isso. Isso, o Papa Emérito Bento XVI, ele fez uma encíclica titulada de Deus Caritas Est, ou seja, Deus é amor. Caritas é amor. E amor, Foca, é uma palavra hoje que está um tanto quanto frágil. As pessoas, elas dizem que nos amam, mas nos amam talvez por um sentimento, por uma confusão de sentimentos do que de fato amar e amar com todas as consequências do amor. E como nós precisamos intuir esse amor para valer. O amor do menino que nasceu na Grota de Belém, mas que no ínterim de sua vida nos ensinou em todas as suas atitudes o que é o amor. E culminou o amor na cruz. O grande escândalo da sociedade até hoje. E nós, na Quaresma, você citou outra hora aí a Quaresma, a gente passa a Quaresma todinha cantando uma música na igreja que diz assim: prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. De fato, este é o grande escândalo para a sociedade odierna. Doar a vida, entregar a vida. E entregar a vida para valer por uma causa que muito custe, como dizia Santa Teresa d'Ávila. Então, que o amor por excelência que é Cristo, ele é a essência de todo o amor que o homem pode descobrir nesta vida, possa estar em nós, para que deliberando este amor, possamos ser nessa vida, um para o outro, um sinal do Cristo que é amor. E aí sim, nós podemos dizer com veemência, Deus é amor. E quem ama, permanece no amor. Sem dúvida. Padre, como é que segue o senhor lá no Instagram? Então, Foca, no Instagram você me encontra no @PE Marcelo Conceição, @PE Marcelo Conceição. Eu tenho um minuto de fé que eu geralmente deixo para as pessoas e no final eu sempre digo assim, siga lá o nosso Instagram e lá você tem uma palavra de fé e de esperança. E tem a missa, a tradicional missa das quartas-feiras lá no Conjunto Orlando Dantas. Sim, nós acabamos de rezar a última missa da saúde, que foi agora no dia 17 de dezembro, no Constâncio Vieira. Uma experiência que, para mim, em cada ano, ela mais me motiva a entender o quanto é especial esses encontros da quarta-feira, sabe? Onde as pessoas acorrem àquela igreja do Orlando Dantas e ali fazem uma experiência com esse Deus amor, esse Deus que é vida, esse Deus que nos traz a plenitude da sua vida para que, mergulhados nela, possamos então vivenciar em todo o tempo. Padre, há a possibilidade do senhor continuar no Conjunto Orlando Dantas próximo ano? Então, essa é uma pergunta que eu não tenho muita resposta, embora entenda que são já quase 7 anos. Sim. E a igreja diz que o que a gente chama de provisão, né? São 6 anos até que se mande o contrário. Não sei o que está no coração de Deus e do bispo, aguardaremos o que ambos, ou melhor, o que Deus quer e o que o bispo, junto ao seu conselho, também pensa. Mas até então, estou lá no Conjunto Orlando Dantas. Eu queria aproveitar a oportunidade e convidar a você que está aí me escutando, a você Foca, me assistindo também,
para estar comigo hoje, às 19h30, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Teremos a tradicional chamada Missa do Galo. Amanhã, que teremos a Missa do Dia Santo de Natal, também às 19h30. Eu aguardo por vocês. Venham participar das celebrações conosco. Ficarei muito feliz de poder celebrar o Natal de Jesus, poder lhe apertar a mão e lhe dizer Feliz Natal. Feliz Natal para o senhor. Feliz Natal. Força na caminhada. Obrigado Amém. pela sua